Então, pessoal, vamos começar aqui a introdução sobre o nosso treinamento de tratamento e gestão de não conformidades, ok? Vamos lá. Primeiro, para se entender o que é uma não conformidade, nós precisamos entender o que é um processo, né? O que é um processo dentro de uma empresa? Não é um processo judicial, tá? Um processo nada mais é que um conjunto de atividades que tem como princípio uma entrada e o fim é uma saída. Todo processo tem uma entrada e uma saída, tá? Dentro de um processo, nós temos ali a entrada com os insumos. Considerem insumos não só materiais, né? Considerem insumos como solicitações de pedidos, de relatórios, como solicitações de outras áreas para determinadas demandas. Então, não é só material, é qualquer tipo de insumo de entrada que com ela você consegue ali iniciar uma atividade dentro do seu setor, tá bom? E depois que você tem essa entrada, depois que chega esse insumo a um determinado setor da sua empresa, esse insumo vai ser trabalhado em várias atividades, como nós temos aqui. Esse insumo entra e é trabalhado na atividade 1, na atividade 2 e na atividade 3, e depois sempre haverá um produto, uma saída. E produto não é produto final para o cliente final não, tá? Pode ser um relatório, como eu já disse, né? Pode ser um produto mesmo, pode ser uma parte de um produto, né? Pode ser uma entrega de materiais, pode ser uma contratação feita pelo RH, tá? Então pode ser um produto aqui, uma saída de um produto. Vamos levar em consideração o caso da TI, de uma área de TI dentro de uma empresa. Uma entrada pode ser uma abertura de um chamado por um colaborador, tá? E essa abertura de chamado é tratada em diversas atividades ali dentro da área de TI, como direcionamento para o colaborador da TI que vai tratar o chamado, que é responsável por aquele tipo de chamado, né? Ele vai dar todo o tratamento, entrar em contato com o colaborador, vai identificar o que está acontecendo, ele vai realizar todos os ajustes necessários para corrigir o problema, né, do computador, da rede, do que seja. E depois, ao final, sempre haverá um produto. Qual é o produto desse processo? É o serviço concluído, né? Então, esse é o produto. E aí, por fim, vem o chamado finalizado, no sistema de chamados, tá? Mas todo processo sempre haverá uma entrada que é um insumo, que vai ser trabalhado em diversas atividades e por fim gera ali um produto, tá bom? Quando eu digo produto pode ser serviço, qualquer outro resultado, né? Desculpa, como eu já falei. E aqui, gente, vamos então passar agora para um processo de produção de bolo, né? Para a gente assimilar melhor essa ideia de processos dentro da empresa. Temos aqui um processo que eu vou explicar para vocês, tá? Inicialmente, nós temos aqui crianças pedindo bolo. E essa é a entrada do nosso processo, né? O nosso cliente é o criança, eles estão pedindo bolo. O que nós vamos fazer? Nós vamos escolher o tipo de bolo, nós vamos organizar os itens, nós vamos misturar os ingredientes, nós vamos colocar na forma e assar esse bolo. E por fim, nós vamos retirar o bolo do forno e dispor em um recipiente, né? E aí, o bolo já vai estar pronto, ok? Qual é a minha entrada nesse processo, né? A minha entrada são as crianças pedindo bolo. Os meus insumos podem ser diversos, né, para a produção desse bolo. Aí pode ser farinha de trigo, manteiga, açúcar, dependendo do tipo bolo chocolate ou alguma essência específica, tá? Algum material para cobertura do bolo, depende do tipo de bolo que você escolher. Então eu tenho essas entradas, vou escolher o tipo de bolo, vou organizar os itens, vou misturar, e isso tudo aqui já começa, a partir do momento que eu escolho o bolo, já é atividade, tá? Não é mais entrada, não é mais insumo, é atividade. Então eu vou escolher o tipo de bolo, organizar os itens, outra atividade é misturar os ingredientes, outra é colocar na forma e assar, e outra atividade é retirar do forno e dispor em recipiente. Por fim, a saída dessas atividades, eu tenho aqui o bolo pronto.
Esse bolo bem bonito, por sinal, né? Então, tudo isso aqui é um processo. Poderia ser diferente. Ao invés de criança, se fosse uma fábrica de bolos aqui, no lugar de crianças, poderia ser a área de PCP, solicitando ali a produção de bolos, tá? E os insumos seriam os mesmos, né? Farinha de trigo, manteiga, açúcar e assim por diante. E aí eu teria todas as atividades de produção desse bolo e eu teria o bolo pronto aqui, tá? Então, o que é um processo, como eu falei? É um conjunto de atividades que processam entradas, insumos, ok? E transformam, através dessas atividades, eles transformam esses insumos em um produto ou um serviço, né? Um serviço. Nada mais que isso. Então, é um processo. O conceito de processo é bem simples, tá? E a atividade também, o conceito é bem simples. É cada etapa do processo, tá? Então, conhecendo isso, nós podemos partir aqui para a próxima etapa. Vamos lá? Agora sim, o que é uma não conformidade? E por que eu falei tanto de processo para vocês, né? Eu falei tanto de entradas, de saídas, de atividades, de processos, de padronização também, né? É porque toda não conformidade ela é resultante de um desvio no processo. O processo ele já é estabelecido. Nós temos normas, procedimentos, até legislações para tratar processos, né? Para desenhar processos e descrever processos. Contudo, quando uma atividade ali, ela é desenvolvida e ela tem um desvio do processo, ela está fora do processo, ela realiza um procedimento, ou ela realiza ali algum item da atividade que está fora do processo, isso é uma não conformidade, tá? Então, a não conformidade é qualquer desvio ali nas especificações do processo, nas explicações, pode ser também um desvio ali em relação às especificações do cliente, pode ser também um desvio em relação à legislação ou à norma que a empresa tem implantada como modelo de gestão, por exemplo. Então, tudo que infringe aí esses procedimentos, né, pré-estabelecidos é uma não conformidade. E isso pode afetar muitas coisas, né? Pode causar perda financeira, perda de tempo, perda de materiais, retrabalho, pode causar até impacto na marca da empresa, né, e na visão da sociedade perante a empresa, tá? Então, a não conformidade ela sempre traz um prejuízo. Pode ser também a saúde do colaborador. Toda não conformidade ela traz um prejuízo, tá bom? Vou tratar um outro ponto aqui com vocês, que é o seguinte: mesmo que a não conformidade não esteja dentro da legislação, norma ou processo, mas ela afete, né, a saúde financeira da empresa, perca tempo, cause retrabalho, ou dentre esses outros prejuízos para a empresa, ela continua sendo a não conformidade e precisa ser registrada, tá bom? E o que pode ser caracterizado como a não conformidade? Me dê exemplos, Davidson, disso. Pode ser peças defeituosas, reclamação do cliente, equipamentos descalibrados, insumos mal acondicionados, serviços não executados por completo, documento desatualizado, insumos fora das especificações, vazamento e encanamento. Imagina que o vazamento e o encanamento, né? Não estou falando de empresa de construção civil, tá? Qualquer uma. Não está dentro de processo nenhum. Se isso não foi previsto em um processo da área de manutenção predial, isso não é previsto em processo nenhum, porque processo nenhum diz que você tem que tratar um vazamento no encanamento, que você tem que cuidar do encanamento, de alguma forma. Só um procedimento de serviço de manutenção predial, né? Mas, mesmo que a empresa não tenha, imagina comigo, se acontece um vazamento e encanamento em uma área de produção e alaga aquela área, vocês concordam comigo que isso não foi previsto dentro do procedimento? Não está previsto dentro de... Às vezes não está previsto dentro de normas ou legislação. Contudo, aquele vazamento que causou o alagamento está causando ali a parada da produção. E o que acontece? A empresa vai ter perda financeira, né? Vai ter pessoal parado, material parado,
cliente esperando produtos. Isso tudo é perca financeira, isso tudo é perca de tempo, né? Então, isso é uma não conformidade, não está dentro do processo, mas está causando um prejuízo para a empresa. Então, entendam não conformidade não só como aquilo que está dentro do processo, mas que pode estar fora dele também, mas que causa ali uma perca financeira de tempo, causa retrabalho, tá? Então, entendam isso. Não conformidade sempre traz prejuízo para a empresa, ok? Agora entendemos o que é não conformidade, certo? É isso aí, pessoal. Vamos continuar. E agora, qual é o ciclo, Davidson, de tratativa de uma não conformidade? Como é que eu devo seguir? Qual o passo a passo que eu devo seguir para tratar corretamente uma não conformidade, para acompanhar essa não conformidade e evitar que ela ocorra novamente? E aí nós temos algumas etapas para serem seguidas, ok? Vamos olhar? A identificação da não conformidade é o primeiro passo. O primeiro passo é você saber o que é uma não conformidade e conseguir identificar isso. Nem sempre a não conformidade vem para você de mão beijada. Ela pode vir em um comentário, num corredor. Ela pode vir em uma visita a campo, em uma visita ao chão de fábrica, em uma visita em outros setores, em uma conversa descontraída. Então, mas você precisa saber identificar o que é uma não conformidade, tá? Em relatórios também. E nem sempre uma pessoa vai chegar para você e dizer que está ocorrendo uma não conformidade no setor dele ou dela, né? Às vezes você mesmo que terá que identificar cada ponto ali da não conformidade e terá que ser observador para saber se é uma não conformidade ou não, tá bom? Também, conhecer os processos da sua área ou da sua empresa ajuda muito nesse ponto. A segunda etapa é o registro. Depois que nós identificamos isso e temos a certeza que aquilo é uma não conformidade, nós temos que registrar. Esse registro pode ser feito em um documento, né, em Word, em papel mesmo, ou pode ser em um sistema específico de gestão, né? Muitas empresas hoje trabalham com sistemas de gestão que registram não conformidades dentro dele. E esse registro geralmente vai de empresa em empresa, mas geralmente qualquer pessoa pode registrar uma não conformidade. Claro que o setor responsável por esse processo tem que treinar toda a empresa para que todos saibam fazer isso, tá? E depois do registro, eu tenho o estudo de análise de causa. Eu tenho que analisar o que foi que levou aquela não conformidade a acontecer. Por que aquilo aconteceu de fato, né? Quais foram as causas que levaram aquilo a acontecer? E aí, depois que eu souber isso, eu crio um plano de ação. E esse plano de ação vai ser para tratar a causa, nunca para tratar o problema. Porque a causa raiz foi que gerou o problema e é nela que você tem que atuar. Lembra, a não conformidade ela tem que ser tratada através da causa raiz, ok? Outro ponto aqui é a verificação da eficácia da não conformidade. Depois que a não conformidade é tratada e o plano de ação é implantado, nós temos que verificar se aquela não conformidade voltou a ocorrer. Se ela voltou a ocorrer, é porque o nosso plano não foi eficaz. E nós temos que reavaliar a causa para traçar um novo plano de ação. Por que eu disse reavaliar a causa? Porque o problema é o mesmo, não vai mudar. Contudo, se o plano não deu certo, tem duas vertentes. Ou a causa não foi identificada da forma correta, ou não implantamos as ações como deveríamos implantar. Não fizemos como deveríamos fazer. Então, são esses dois pontos. Levando em consideração que não estudamos a causa mais tão a fundo assim, nós temos que voltar a estudar novamente a causa raiz. E, consequentemente, quando nós estudamos novamente, nós identificamos uma outra causa e aí muda o nosso plano de ação, tá? Então, tenham atenção a isso. E a última etapa é a padronização e a correção. Então, depois que nós verificamos a eficácia e dá tudo certo, nós temos que padronizar aquilo, mudar procedimento
identificar quem são os envolvidos ali naquele processo. É que nós identificamos quem são os envolvidos. Não só, não só são apenas as pessoas que atuam dentro do setor ou do processo que está sendo trabalhado, mas também pessoas que são afetadas por ele, que recebem um produto daquele processo, pessoas ali que nos geram insumos para serem tratados naquele processo, tá? Naquelas atividades em que ocorreram as não conformidades ou a não conformidade. E todos esses envolvidos precisam ser treinados na atualização que for realizada para corrigir a nossa não conformidade. Tá? Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Cada uma dessas etapas nós vamos identificar aqui e conseguir tratar nesse treinamento. Né? Nós vamos estudar e aprender como funcionam. E vocês vão conseguir gerir todo esse processo. Tá? Fiquem tranquilos. Na próxima aula, vou te ensinar tudo isso. Tá bom? Espero na próxima, hein?